Ótimo. Um abraço. Perfeito. Boa tarde a todos os presentes. Hoje nós temos mais uma Conversas na Quarentena, tratando mais especificamente da Lei da Liberdade Econômica em tempos de pandemia, com os professores Buchaim e Caram. É uma satisfação recebê-los, professores. Muito obrigado, né, pela participação, pela presença mais uma vez. Também gostaria de saudar todos os colegas presentes na sala, os alunos, né, e o público em geral. Hoje nós vamos ter apresentações iniciais de 15 minutos, começando pelo professor Buchaim e posteriormente com o professor Caram, e depois vamos dar sequência com os debates. Tá? Muito obrigado novamente a todos e passo de imediato a palavra para o professor Buchaim. Professor. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite e espero que nosso trabalho seja bem profícuo para os alunos, sobretudo. A nossa conversa sobre a liberdade econômica. Então, o que nós temos inicialmente? A partir do artigo 170 da Constituição, onde se prevê a livre iniciativa empresarial, existem aquelas correntes em que, de um lado, se chama aquela do liberalismo, e o oposto ao liberalismo está o dirigismo estatal sobre a atividade econômica. Não? Então, considerando que o atual governo federal mantém uma linha liberal, decidiu bem ditar provisória, regulamentando diversos pontos da legislação, especificamente a chamada liberdade de atividade econômica. A chamada, então, Lei da Liberdade Econômica. Foi transformada na Lei 13.874. 13.874. A minha proposta aqui com os alunos é discutirmos alguns pontos a respeito do chamado incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Um instituto que não nos é novo, à medida em que existe um histórico de aplicação do direito brasileiro desde os anos 50, iniciando-se lá pelo Tribunal de Alçada de São Paulo, sendo posteriormente legislado pelo Código do Consumidor e pelo Código Civil e pela Lei da Ecologia, estabelecendo responsabilidade direta dos sócios ou administradores em determinadas hipóteses previstas na lei. A origem da personalidade jurídica, nós sabemos que provém da necessidade histórica que foi sentida já no final do século XIX, na Alemanha, na necessidade de se separar, segregar a responsabilidade da sociedade da responsabilidade do sócio, tornando a responsabilidade do sócio limitada ao valor do capital social. Isso foi uma evolução sócio-jurídica de grande valor e foi encaminhada ao longo de uma evolução técnica de séculos até chegarmos nessa dissociação e nessa possibilidade de personalização jurídica da sociedade. Entretanto, embora tenha trazido muitos benefícios ao desenvolvimento socioeconômico, a instituição da personalidade jurídica e da responsabilidade limitada dos sócios trouxe em si também um germe do abuso. Esse abuso, determinados atos praticados pelos sócios que, exatamente abusando da personalidade jurídica da sociedade, recebem benefícios indiretos para si. Esses abusos, ao longo do tempo, se tornaram reiterados e provocaram uma reação da comunidade jurídica
que se pautou, então, por esse instituto, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, exatamente para coibir os abusos que eram cometidos e que são até hoje cometidos, né? Seria, então, a desconsideração um remédio contra o abuso do direito da personalidade jurídica. Nós temos, então, que o pressuposto para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é a existência de uma empresa, de um centro autônomo de imputação de direitos e deveres. E que, de outro lado, tem havido uma inobservância entre a atividade desempenhada pela empresa e a conduta dos seus membros, entre o objeto social desempenhado pela empresa e a conduta dos seus membros. Esse descompasso, então, levou, primeiramente, ao uso indiscriminado da desconsideração da personalidade jurídica, no sentido de que não havia, na legislação brasileira, nenhum tipo de orientação ou de regramento sobre o procedimento a ser utilizado no momento da desconsideração, no momento em que o juiz aplicasse a teoria da desconsideração. Assim que, muito comumente, em processos de natureza tributária, por exemplo, a desconsideração era levada a efeito diretamente, fazendo com que o sócio e o administrador se tornasse o réu na execução fiscal, por exemplo, e viesse, então, a se defender posteriormente à consolidação dessa desconsideração da personalidade. Não havia um procedimento a ser seguido, de forma que se notou, ao longo dos anos, de um lado, a possibilidade de corrigir-se os abusos praticados por determinados sócios através das suas pessoas jurídicas, da personalidade das suas pessoas jurídicas, mas, de outro lado, também houve um excesso de aplicação do Instituto a uma quantidade de situações jurídicas onde ela não seria efetivamente aplicada. A desconsideração tornou-se, então, uma panaceia jurídica, permitindo com que os juízes transformassem as execuções das obrigações em execuções contra os sócios e os administradores de forma genérica, sem que houvesse nenhuma espécie de critério legal para se estabelecer essa responsabilidade. Ora, o que a legislação passou a dizer, a partir do Código do Consumidor, do Código Civil e de outras leis que já foram nominadas, é de que o abuso da personalidade da empresa é que gera a responsabilidade pessoal do sócio ou do administrador. No direito do consumidor, por exemplo, a lei considera que sempre que houver obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, pode haver a desconsideração da personalidade jurídica e a atribuição da responsabilidade diretamente aos sócios ou aos administradores. Isso é no Código do Consumidor, mas a regra geral prevista no Código Civil é a de que a consideração só será permitida se houver a violação de certos preceitos jurídicos. Tá? Nós temos, então, considerando o Código Civil, já no artigo 49A, que foi trazido a lume pela medida provisória que instituiu a Lei da Liberdade Econômica, nós temos, então, uma tentativa exatamente da lei em estabelecer a dissociação entre a responsabilidade dos sócios, dos seus administradores e da pessoa jurídica. Para quê? Para marcar e consignar que a regra geral
é a distinção da personalidade do sócio daquela da pessoa jurídica e a limitação da sua responsabilidade em face das obrigações assumidas pela sociedade ou pela empresa. Isso no artigo 49. Nós temos, então, em seguida, no artigo 50, o Código Civil, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica, procura fixar as hipóteses ensejadoras da Constituição. Em resumo, a desconsideração ela é possível sempre que se constatar abuso da personalidade jurídica. Mas o abuso da personalidade jurídica por si só é um conceito genérico e aberto, indeterminado. De forma que a lei estabelece que o abuso caracteriza-se por dois institutos específicos: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial. Desvio de finalidade e confusão patrimonial no artigo 50. O que seria o desvio da finalidade da empresa? Seria a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Isso está no parágrafo 1º do artigo 50. O desvio de finalidade, inicialmente, exigia, através da medida provisória, a existência de dolo por parte do sócio, para que pudesse se proceder à desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, o Congresso Nacional retirou a necessidade da existência do dolo para a configuração do desvio da finalidade da utilização da pessoa jurídica, por considerar que isso constituiria-se num óbice muito grande para que o credor prejudicado pudesse alcançar a responsabilização do sócio ou do administrador. Então, o dolo foi uma tentativa de inserção na legislação, mas foi rejeitada. E é importante que se saliente que foi rejeitada exatamente para que, na sua aplicação, não se venha com a arguição de que o Instituto exige a presença do dolo para a sua consumação. E a confusão patrimonial? O que seria a confusão patrimonial? Seria a ausência de separação entre o patrimônio do sócio e da sociedade. Isso acontece quando? Quando, por exemplo, a sociedade paga obrigações do sócio ou do administrador, pessoa física, ou vice-versa. Não existe uma linha de distinção entre o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios ou dos administradores. A sociedade paga as despesas pessoais do sócio, por exemplo, corriqueiramente e reiteradamente. Ou uma outra hipótese de confusão patrimonial é a transferência de ativos e de passivos sem que haja a efetiva contraprestação. Por exemplo, o patrimônio da sociedade é transferido para os sócios sem a devida contraprestação ou por uma contraprestação irrisória ou simplesmente simbólica. Isso caracteriza o desvio patrimonial, a confusão patrimonial, que pode gerar a desconsideração da responsabilidade civil, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Então, em resumo, a sociedade, quando se comporta de forma a caracterizar o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial, poderá ensejar a um credor, a um terceiro interessado, ou ao próprio Ministério Público, a arguição da desconsideração da personalidade, visando com que os sócios venham a responder por dívidas originalmente da sociedade. Ou seja, na prática, a desconsideração da personalidade transforma a responsabilidade dos sócios em ilimitada. Os sócios vêm a responder por aquela dívida
que foi considerada objeto de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. E para finalizar, é importante dizer que o artigo 50 também trouxe a positivação da desconsideração da personalidade reversa, no sentido de que a teoria, basicamente, prevê a responsabilidade do sócio por dívidas da sociedade. Mas o artigo 50, parágrafo 3º, determina que o contrário também é verdadeiro. Os sócios podem ser responsabilizados por dívidas da empresa. Ou o contrário. Originalmente, a sociedade que tem a sua personalidade despersonificada atinge a pessoa física do sócio, mas o contrário também é verdadeiro. O sócio pode ser responsabilizado por dívidas originariamente da sociedade. É a desconsideração da sociedade, da personalidade inversa. Depois nós temos, para finalizar, um importante tópico, que é o parágrafo 4º do artigo 50 do Código Civil, que diz que a existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Não é? Por que a medida provisória transformada em lei trouxe esse assunto do grupo econômico? Porque era muito comum na Justiça do Trabalho a responsabilização de todas as empresas do grupo econômico. A tentativa da lei é fazer com que o grupo não responda solidariamente pela responsabilidade, pelas obrigações de uma das empresas componentes do seu grupo. Isso estaria de acordo com o artigo 266 da Lei das Sociedades Anônimas. Entretanto, isso está em contraposição com o artigo 2º da CLT, que diz que a responsabilidade das empresas que entregam o grupo econômico é solidária. É solidária. De forma que nós temos aí uma contradição legal que deverá ser resolvida e decidida em última análise pela jurisprudência do STJ sobre a aplicação da despersonalização da sociedade limitada. Então, eu termino aqui a minha fala, ressaltando a importância desse instituto para a coibição de abusos, ao mesmo tempo em que não se pode banalizar a sua instituição, a sua aplicação, de forma a gerar uma insegurança jurídica aos empresários, que, ao optarem por uma sociedade de responsabilidade limitada, podem, através da desconsideração da personalidade, passarem a responder de forma ilimitada. Isso seria apenas uma exceção que se aplica a casos específicos. E ainda, finalissimamente, só vou mencionar que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe um regramento próprio para a matéria, que deverá ser observado na aplicação processual do Instituto Jurídico. Então, com essas palavras, eu devolvo ao professor Rafael e agradeço a oportunidade da participação. Muito obrigado, professor Buchaim, pelas suas considerações sobre o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, especificamente. E eu vou passar de imediato a palavra ao professor Caran, que vai fazer uma abordagem mais geral, né, mais panorâmica sobre a lei. Professor Caran, muito obrigado novamente pela sua presença. A palavra está com o senhor. Boa tarde, professor Dresch. Boa tarde, professor Buchaim. Quero cumprimentar também a todos os colegas professores que estão presentes aqui nessa palestra. Cumprimentar todos os alunos também que participam. Para comentarmos, para falarmos, ainda que brevemente, sobre a Lei da Liberdade Econômica. Eu vou comentar os aspectos genéricos, que são os aspectos iniciais a respeito da Lei 13.874, do ano passado, de 2019.
que são aspectos vinculados eminentemente ao direito econômico. Pois bem, a Lei da Liberdade Econômica, ela trata de uma diversidade de temas e tenta, nos seus primeiros artigos, artigo 1º, 2º e 3º, estabelecer uma determinação de uma atuação mais livre dos sujeitos econômicos, tentando reduzir um pouco a força ou o peso da atuação estatal no ambiente econômico. Liberdade econômica, ela é uma faceta da liberdade geral, do direito geral de liberdade. A liberdade, o direito geral de liberdade, que cada um de nós tem, cada indivíduo possui, de atuar no mundo, através de várias projeções, né? A liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, os direitos fundamentais, né? Possui uma projeção também no ambiente econômico, que é a liberdade econômica, que se desdobra na liberdade de iniciativa, na liberdade de concorrência e na liberdade de empresa, entendida como atividade. A liberdade geral, como a liberdade econômica, pressupõe limitações para que a própria liberdade possa ser exercida. Esse é o paradoxo da liberdade. Para ter liberdade, eu preciso limitar a liberdade. Então, seja a liberdade individual, por exemplo, limitando o direito de manifestação com relação a manifestações que possam coibir ou acabar, erradicar com a liberdade de outras pessoas ou de instituições. Então, é necessário limitar o exercício da liberdade para que a própria liberdade de outrem, de instituições, permaneça, seja garantida. No ambiente econômico, a liberdade econômica também requer limitações. Requer limitações para que a liberdade econômica de um determinado agente econômico não erradique a liberdade econômica de outro agente. Regra fundamental, por exemplo, do direito da concorrência. A Lei de Liberdade Econômica pretende ampliar essa liberdade ou reduzir as limitações que ela possui. Para tratar de liberdade econômica, é necessária uma incursão no direito econômico, especificamente nas regras da ordem econômica constitucional, a partir do artigo 170 da Constituição, como referido pelo professor Buchain no início da sua fala. A leitura do regramento econômico, ela pressupõe uma submissão ao regramento da ordem econômica. A nossa ordem econômica constitucional, ela estabelece uma economia de mercado de índole capitalista. Essa é uma opção do poder constituinte originário. A Constituição, o poder constituinte originário da Constituição de 88, optou por uma economia de mercado de índole capitalista, fundada na liberdade econômica. A economia de mercado, contrário do dirigismo estatal, como bem acentuado inicialmente pelo professor Buchain, ela
está lastreada, está fundada em 3 valores principais. Um deles, a própria liberdade econômica. Segundo, a igualdade social. E terceiro, a estabilidade normativa, regulatória e decisória. São esses 3 valores que fundam a ordem econômica na realidade brasileira. Pois bem, quanto à liberdade econômica, há projeções conhecidas como a liberdade de iniciativa, a liberdade de concorrência e a liberdade de atividade empresária, a atividade de empresa. Essas 3 projeções da liberdade econômica se concretizam dentro do ambiente constitucional, se concretizam através de institutos próprios do direito privado, da propriedade privada, e aqui pode-se fazer uma ênfase da propriedade privada dos meios de produção, do contrato, a força coercitiva dos pactos, e da atividade de empresa propriamente dita. São esses 3 institutos que concretizam as projeções da liberdade econômica. A liberdade econômica requer, exige, ou condiciona, melhor dizendo, a um exercício em busca da igualdade social. Embora a ordem econômica opte por uma economia de mercado de índole capitalista, ela condiciona também esse exercício, e isso está posto no artigo 170 de forma bem clara, isso condiciona o exercício da atividade econômica à busca da justiça social, da redução das desigualdades. E aí, esse elemento igualizador é também um dos fundamentos da República, colocado lá no artigo 1º, quando alia livre iniciativa com trabalho, e no artigo 3º, como objetivos da República, de busca de redução das desigualdades, de justiça social, de solidariedade, por força do caput do artigo 170, que menciona expressamente a justiça social, na busca do desenvolvimento econômico. Não é à toa que os principais institutos de direito civil que concretizam o ideal de liberdade econômica, propriedade, contrato e empresa, possuem a sua função social. E, por terceiro, o capitalismo também requer, a economia de mercado, o mercado também requer regras que sejam claras. Mas não só as regras emanadas do parlamento, mas uma estabilidade normativa, uma estabilidade regulatória, da regulação feita pelo Poder Executivo dessas regras e da regulação própria do ambiente econômico, e também decisória, decisões que sejam coerentes e permanentes, oriundas dos tribunais. A respeito de igualdade social e de estabilidade normativa, decisória e regulatória, não vou aprofundar, porque não é objeto da nossa palestra e também nós teríamos tempo para isso. Então, vou centrar na questão da liberdade econômica. Bem, essa liberdade posta como um dos pilares, como um dos valores da ordem econômica de mercado, nossa Constituição, ela sofre alguns temperamentos dentro da própria ordem constitucional. Esses temperamentos estão fundados numa titularidade por parte do Estado de uma série de atividades econômicas. Então, para ilustrar, se inicia com serviço postal, telecomunicações, energia, transporte rodoviário, transporte aeroviário,
rádio, televisão, ou seja, o Estado titula tantas atividades econômicas e regula de forma tão forte essas atividades quanto as outras que estão fora da sua titularidade, que esse ambiente de liberdade econômica, ele não é tão livre quanto se desejaria que fosse. Inclusive, essa forte participação estatal como regulador e como também fomentador da atividade econômica é um dos pontos de crítica que se aponta como das causas de não desenvolvimento pleno da atividade econômica, ou que não permitem o livre desenvolvimento pleno da atividade econômica na realidade brasileira. Pois bem, essa conformação, portanto, de liberdade com restrições fortes à liberdade na própria Constituição, temos já lembrado há muito, inclusive pelo professor Almiro do Couto e Silva, que relatava que essa liberdade, diante do conteúdo regulatório do Estado, era questionável, como efetivamente é. Tenta-se agora, por uma legislação infraconstitucional, tornar essa liberdade ampla e com raras limitações. De início, é claro que vai se encontrar um ambiente normativo que não é propício, que não é apto a uma plena eficácia do que pretende essa lei. Notadamente, aqui, fazendo a ressalva, com relação à sua parte inicial. Então, veja só, vamos examinar alguns pontos específicos aqui da norma. Ela menciona no seu artigo 1º que ela trata da proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e que dispõe sobre a atuação do Estado como agente regulador e normativo. Ela pretende, portanto, expandir a liberdade de iniciativa e causar uma retração na atuação estatal. Só que essa pretensão veiculada por uma legislação infraconstitucional, ela encontra limitador na Constituição, ao titularizar ao Estado uma série de atividades econômicas de importância capital ao Estado, ao desenvolvimento econômico, como também a atividade regulatória e de fomento, lá do artigo 174 da Constituição. Então, a lei ela já encontra um limitador que é a própria Constituição, a conformação constitucional da ordem econômica. O parágrafo 1º busca, portanto, orientar o intérprete e o aplicador no direito empresarial e econômico, além do direito civil, urbanístico e de trabalho. Portanto, é uma norma que pretende ser uma sobrenorma, ou seja, orientar a aplicação e a interpretação do direito. Um papel que a Lei de Introdução às Normas de Direito Privado ocupa hoje parcialmente no direito brasileiro. A Lei de Liberdade Econômica pretende fazer isso em relação ao ambiente econômico. O parágrafo 2º diz que todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas devem ser interpretadas em favor da liberdade econômica, da boa-fé, respeito aos contratos, investimentos e propriedade. O parágrafo 2º pretende, na realidade, ser uma mera declaração. A lei, como uma declaração dos direitos de liberdade econômica, encontra aqui no seu parágrafo 2º do artigo 1º exatamente isso, uma mera declaração, em razão das limitações de caráter constitucional existentes dentro do ambiente econômico. O parágrafo 3º excluiu aqui dessa
incidência da norma, o direito financeiro e o direito tributário. E o parágrafo 4º e 6º, quando fala de atos de liberação, evidencia essa conformação constitucional de ampla regulação e de ampla interferência ou atuação do Estado dentro do ambiente econômico. Então, veja, esses atos de liberação, quais são? Licença, autorizações, concessão, inscrição, permissão, alvará, cadastro, credenciamento, plano, registro. Todos os institutos aqui, efetivamente, de direito administrativo, direito constitucional e direito civil, né? A questão do registro, por exemplo, da atividade. Então, o próprio tratamento desses atos de liberação, a própria extensa lista dos atos de liberação que estão presentes dentro do direito brasileiro, já demonstra que elas são mero reflexo da conformação constitucional na ordem econômica. E que, para serem quebradas ou tornadas mais maleáveis, uma legislação infraconstitucional talvez não seja a adequada, ou talvez não tenha a força necessária para isso. O artigo 2º trata dos princípios da Lei da Liberdade Econômica, um deles aqui é a liberdade como garantia no exercício da atividade econômica, a boa-fé do particular, algo já existente dentro do direito privado, uma intervenção subsidiária e excepcional aqui no Estado na atividade econômica, o que não se vê efetivamente na prática e dentro da conformação constitucional, e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado, o que também é feito em diversos institutos, diversos regramentos. Como eu estou quase excedendo o tempo aqui, eu dou uma pulada e chego aqui nas atividades econômicas de baixo risco. Essa atividade econômica de baixo risco, elas são classificadas pela Rede Sim e pelo grupo da Rede Sim. Tá? E sendo uma atividade de baixo risco, a norma diz que é desnecessário qualquer ato de liberação. Pois bem, vamos tentar imaginar uma atividade de pouco risco. Uma atividade de manicure, por exemplo. É uma atividade de baixíssimo risco. Ela imprescinde de liberação para o seu exercício, se for informal, como uma atividade empresária, como fato que pode prescindir do registro, por exemplo. Mas se for necessária a formalização, através do registro, terá que haver um ato estatal, uma atividade estatal que traga regularidade. Podemos pegar um outro exemplo, um pouquinho melhor, um pequeno mercado. Uma atividade de baixo risco? Sim, mas para ter regularidade, para estar de acordo, por exemplo, com regulações da Agência de Vigilância Sanitária, por exemplo, não é necessário também uma interferência estatal? Também é. Então, mesmo nesses casos de baixo risco, né, essa pretendida desnecessidade de participação estatal ou de ato de liberação estatal, ela já se afigura um pouco difícil de ocorrência na prática. E depois o artigo 3º também, só para finalizar, falando de tratamento isonômico para liberação de atividades, não se entende muito bem o porquê disso, e os negócios jurídicos paritários também de livre estipulação, que nós só podemos pensar nos negócios jurídicos paritários entre empresários, né? E mesmo assim, com temperamentos. Enfim, a única regra que me parece ter uma efetiva eficácia aqui é a regra que estabelece um determinado prazo para a administração pública se manifestar a respeito de um pedido e no silêncio se tem como uma aprovação tácita. Me parece que a parte inicial, né, faço a ressalva, a parte inicial me parece que é o único dispositivo que tem alguma aplicabilidade prática que possa ser sindicável. Todas as demais
me parecem efetivamente uma mera declaração e sem nenhum conteúdo deontológico para ser seguido. É uma posição um pouco extremada, um pouco extremamente crítica em relação à parte inicial dessa norma, mas ela não encontra nenhum tipo de eco dentro da conformação constitucional da ordem econômica nessa parte inicial. Eu termino por aqui já pedindo escusas pelo excesso do tempo. Professor Dresch, professor Buchaim, muito obrigado. Obrigado, professor Marco. Muito obrigado. Eu vou fazer alguns comentários, né, como mediador aqui, algumas percepções minhas sobre o tema e depois vou passar diretamente para as questões já apresentadas, algumas, né, pelos que estão aqui na sala conosco, inclusive o professor Ricardo, a Laura, a Matheus, né, já apresentaram questões, o professor Buchaim já respondeu também, mas eu queria só apresentar algumas considerações sobre o tema em geral, né, já que a Lei da Liberdade Econômica em tempos de pandemia. Primeira questão, acho que é uma preocupação muito importante essa, né? A preocupação da liberdade econômica diante de um contexto excepcional, né, em que o Estado, né, com a justificativa de atuação em relação à pandemia, se alvora, né, em todos os poderes possíveis e imagináveis, em todos os âmbitos para combater a pandemia. Tá? É claro que a situação atual ela é especial e ela demanda uma atuação do Estado, mas a pergunta que fica é sobre a liberdade, né? E mais no Brasil. Né? O Brasil, acho que a grande questão dessa lei, né? A grande preocupação e razão dessa lei, como foi sempre mencionada, é a situação do Brasil em termos de liberdade econômica. Os índices internacionais colocam o Brasil dentre os países com menor liberdade econômica. Eu acho que no último ranking, o ranking de 2020, nós estamos na posição 144, que é uma posição assim, muito ruim para um país que tem na sua Constituição como um dos pilares e da sua ordem econômica a livre iniciativa. Então, alguma coisa há de errado. Tá? Existe algo errado no Brasil porque nós estamos na posição 144 dentre os países em relação à liberdade econômica. E vejam que recentemente, agora em abril, se não me falha a memória, saiu o índice de liberdade econômica dos estados, ou maio agora, eu não tenho a data exata. E o Rio Grande do Sul está na pior faixa. O Rio Grande do Sul tem 5 faixas no Brasil, ou seja, 154 no mundo. E no Brasil, o Rio Grande do Sul está entre os piores estados em termos de liberdade econômica. Por que isso? Por causa de uma característica brasileira que é o estatismo, né? A presença do Estado na economia muito forte. A nossa Constituição, o professor Caramba mencionou muito bem, ela prevê o sistema capitalista, ela prevê a livre iniciativa, ela prevê, inclusive, a exploração de atividade econômica, principalmente pela iniciativa privada, né, já que para o Estado exercer uma atividade econômica ou será um serviço público, como foi bem colocado pelo professor Caran, ou então o Estado, excepcionalmente, através de uma lei especial, vai constituir uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, em situações de segurança, né, ou relevante interesse coletivo. Ou seja, o 173 deixa clara a excepcionalidade da exploração de atividade econômica pelo Estado. Então, a intervenção direta, ela é excepcional na nossa Constituição. E a intervenção indireta, ela deve ser feita com base, né, nesse princípio geral da livre iniciativa, que é um dos pilares da nossa república, inclusive da nossa ordem econômica. Mas o que nós vemos na prática, e isso foi bem mencionado, é que o Estado, né, na tentativa de atuar sobre as questões econômicas, ele intervém de uma forma muito expressiva, a tal ponto que nós estamos na situação de liberdade econômica que nós estamos.
Essa lei, a justificativa dela é, de alguma forma, tentar preservar essa liberdade econômica em relação a esse caráter estatal forte no Brasil e no Rio Grande do Sul mais ainda. Mas eu concordo com o professor Caran que a lei talvez tenha tido alguns problemas, né, algumas deficiências em relação à sua efetividade. Me parece que na tentativa de combater esse mal, ela traz alguns elementos que poderiam ser úteis, né, como essa questão das liberações de atividades de uma maneira mais eficaz, como foi mencionado, essa busca de tornar o contrato mais livre, a desconsideração da personalidade jurídica mais excepcional. Então, ela traz uma série de mecanismos tentando atuar sobre essa questão, que é a ausência de liberdade econômica que nós temos como característica. Mas, né, talvez também por ter sido feita com rapidez, ela, né, tem alguns problemas, alguns foram mencionados pelo professor Caran, outros também na parte dos contratos. Nós não chegamos a adentrar, né, professor Caran, nessa análise dos contratos, mas ali no artigo 113, que se estipula o parágrafo 1º em relação à interpretação dos negócios jurídicos, e também no 421 e 421-A, né, a lei, ao tentar estabelecer novos parâmetros para a disciplina dos contratos, ela tem alguma deficiência técnica de redação, né, e, em algum sentido, né, ela traz uma lógica que já existia em relação à interpretação dos contratos, tentando reforçar o que a interpretação já fazia, né, a interpretação jurisprudencial e doutrinária anterior já fazia, e com isso não acrescentando exatamente muita novidade, me parece. O que ela traz de novidade nesse ponto é uma racionalidade econômica, né? Então, ali no artigo 113, parágrafo 1º, inciso 5º, ela traz a questão da racionalidade econômica como um elemento de interpretação dos contratos. Ela permite também, no próprio parágrafo 2º, que as partes estipulem regras diferentes de interpretação contratual com base na liberdade. E também no 421, lá ela estabelece, né, o respeito à alocação de riscos pelos contratantes, principalmente nos contratos simétricos. Então, alguns elementos interessantes existem, né? Mas a minha preocupação continua sendo essa nossa posição em relação à liberdade econômica. E mais do que isso, né, uma preocupação porque se nós formos pegar esses rankings de liberdade econômica, os países, né, que estão no topo, eles são os países com desenvolvimento, alto índice de desenvolvimento, né? Não só desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento humano. Inclusive, a gente fala muito da Escandinávia, né? Os países como a Noruega, a Dinamarca, mesmo, né, a Suécia, como exemplos de países que teriam um caráter socialista, mas, na verdade, eles são dos países que têm maior liberdade econômica. Né? Estão lá entre os primeiros do ranking em termos de liberdade econômica. Portanto, a atuação do Estado, ela pode ser feita, e esses países demonstram, porque esses países eles têm uma atuação do Estado importante, não só em termos de arrecadação tributária, né, como existe, mas porque o Estado ele presta uma série de serviços públicos, num patamar muito superior ao brasileiro, se nós compararmos, mas, ao mesmo tempo, esses países são reconhecidos por serem países de ponta em termos de liberdade econômica. Eu acho que o nosso aprendizado tem que ser esse, né? Nosso aprendizado tem que ser no sentido de que o Estado deve atuar, o Estado deve prestar serviço público, o Estado pode arrecadar e deve arrecadar para a sua atuação em termos de segurança, dos serviços públicos que pretende garantir, mas ele tem que garantir também a atuação dos agentes privados, né? Esse excesso de regulação, eu acho que a pandemia talvez seja um fator que enseje uma maior regulação dos diversos entes, né? De forma concomitante, inclusive,
seria importante relembrar essa necessária limitação e a garantia da liberdade. Apenas um apontamento, né, para que nós tenhamos em mente essa necessidade de prestar atenção, né? Mesmo no momento de pandemia em que o Estado é chamado, ele é necessário, ele também deve guardar e lembrar essa necessidade de preservação do espaço privado, do espaço individual e da liberdade econômica. Então, seriam essas as minhas considerações em relação ao tema em geral, agradecendo também aos colegas, e eu acho que a gente pode partir já para as demais questões. O professor Buchain, eu não sei se queria retomar a questão do professor Ricardo, né, sobre a finalidade, o desvio de finalidade que foi apresentado. Sim, poderíamos falar alguma coisa sobre isso, com certeza. Então, a proposta, a questão do professor Ricardo, tudo bem, professor Ricardo? Eu agradeço a pergunta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa questão, a atividade meio e a atividade fim, ela tem uma importância bastante grande no âmbito do direito do trabalho, não é? Porque se visualiza a atividade central da empresa como aquela produtiva, essencial, para se diferenciar daquelas outras atividades que não são essenciais, como a limpeza, ou como a segurança, ou como o serviço de copa, ou as refeições dadas aos funcionários, não seriam atividades essenciais, seriam atividades laterais àquela do objeto social. Eu entendo que no direito civil, tudo se restringe à questão do objeto social, como um todo. Se a atividade da empresa está sendo executada dentro dos limites do objeto social, eu entendo que ela é lícita, não? Ela passaria a ser ilícita quando houver aquelas duas hipóteses de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Aí não importa se é o desvio de função e a confusão patrimonial se deu numa atividade de meio ou numa atividade fim, desde que tenha sido o ato da empresa. Essa é a minha opinião. Ok, professor Caran, gostaria de tecer algum comentário? Acho que a pergunta a pergunta da Laura foi nesse sentido, né? Sobre a análise subjetiva agora do benefício, né? Que foi um elemento trazido pela Lei da Liberdade Econômica. O professor Luiz Carlos Buchain respondeu aqui, mas eu gostaria de ouvir também, professor Caran, sobre esse tema, sua opinião. Eu não localizei aqui, professor Dresch, esse questionamento. Aqui, ó, a Laura, ela coloca acerca da imputação subjetiva da desconsideração, presente no artigo 50 do Código Civil, quais seriam os meios ou dificuldades para que haja comprovação do benefício direto ou indireto dos sócios, na visão dos professores? Essa questão da desconsideração trazida pela Lei de Liberdade Econômica, né, ela contém... Eu tenho uma posição extremamente crítica com relação a essa lei, provavelmente contaminada um pouco pela origem dela, mas, enfim, a questão da desconsideração, os artigos que tratam ali, iniciam fazendo aquela distinção, né, em dar de patrimônio, ou seja, que a personalidade ali, o patrimônio do sócio são distintos do patrimônio e personalidade da pessoa jurídica, né? Isso foi tratado já há mais de 200 anos por Albrecht, né, na teoria clássica do patrimônio, e que estão presentes ainda hoje no direito civil, no direito privado brasileiro, né? Então, essa distinção, como bem observado pelo professor Buchain, né, de segregação de responsabilidades ali, ela permite uma alocação de risco específica, calculada, né,
por um determinado agente econômico. Se usa de uma realidade ali normativa, jurídica, para exercer aquela atividade econômica, segregando os riscos de investimento daquela atividade. Quando a utilização da pessoa jurídica ela é feita, né, ela é utilizada para desvios, para abusos, né, é claro que tem que haver a desconsideração, né? Então, a previsão do artigo 50 do Código Civil, né, com as alterações trazidas pela Lei de Liberdade Econômica, é claro que ela tem a sua plena utilidade. A questão da comprovação ou não do benefício, ela me parece muito mais uma questão probatória do que de direito material, né? O que tem que ficar bem claro é que existem já esses parâmetros já pré-definidos, por exemplo, ali a questão da confusão patrimonial, né? Me chama a atenção aquele dispositivo que fala a respeito do reiterado uso ali, o reiterado cumprimento das obrigações dos sócios pela pessoa jurídica, né? Eu não sei se precisa reiterado cumprimento das obrigações pessoais do sócio pela pessoa jurídica para ver a característica da desconsideração, por exemplo, né? Porque um único ato pode esvaziar completamente, do ponto de vista econômico, a pessoa jurídica, né? Então, o sócio pode se beneficiar com um único ato, né? Então, a questão de reiterados atos. Então, veja, são algumas situações, tá, que, do ponto de vista da comprovação, pelo que eu entendi ali do questionamento, me parecem ali de índole processual, probatória, né? Probatória processual, e não de direito material. Ótimo. Obrigado, professor Caram, professor Buchaim. Mais alguém teria algum questionamento? Os colegas presentes, vocês podem abrir o microfone também, pessoal. Quem quiser perguntar no microfone, fiquem à vontade. Não? Tá, eu vou fazer uma provocação, então, para finalizar, né, e já dar a palavra para que os professores possam fazer seus comentários finais de encerramento. Eu queria ouvir, né, tanto do professor Caram quanto do professor Buchaim, a expectativa deles em relação ao pós-pandemia, né? Se essa demanda de atuação do Estado que nós temos hoje, ela vai ser revertida, né, na busca de uma maior liberdade econômica dos agentes privados, para que a nossa economia possa realmente, né, funcionar, ou se esse padrão de pandemia vai ser difícil de tirar. Eu queria lhes ouvir sobre essas questões. Eu acho que agora podemos começar pelo professor Caram e depois, né, passo então para... E considerações finais dos dois, né? Resposta e considerações finais do professor Caram e do professor Buchaim. Professor Dresch, a questão ela é quase que um exercício de futurologia. Porque, veja que interessante, né? Nós temos visto nos diversos entes federativos, né, atuações um pouquinho diferenciadas, né? Então, aqui, na nossa realidade, por exemplo, nós vemos o município tentando atuar de uma maneira de auxílio, né, tanto do ponto de vista social, né, com benefícios, quanto medidas, tentando encontrar medidas de auxílio para a atividade empresarial, o Estado, mesma coisa. E o governo federal, que deveria ser o coordenador, o grande coordenador disso, né, não tem feito a lição de casa. A gente sabe muito bem quais as razões disso. Isso me remete, realmente me dá muita saudade e corro o risco aqui
do resultado disso, mas isso me remete, né, de uma forma muito saudosista, a um período de governo do presidente Fernando Henrique, ao primeiro governo Lula, né? Estou fazendo aqui mencionando dois exemplos aqui, onde nós tínhamos, no mínimo, né, um grande comando. O presidente Fernando Henrique foi um dos responsáveis por estancar uma hiperinflação que já vinha de... Né? E foi responsável pela mudança de moeda do nosso país, né? E por colocar o nosso país num outro determinado, num patamar de desenvolvimento que foi seguido inicialmente pelo governo Lula e depois acabou, infelizmente, se perdendo, né? Eu não sei, professor Dresch, nós não podemos nos contaminar também, né, com o governo atual, né, com a administração atual. O que eu acho que a pandemia serve como lição é que o Estado ele tem um dever de atuação em situações de grave desestabilização, né, o que eu denominei outrora de desestabilização sistêmica, né, que pode ser um fato interno, né, econômico interno, ou um fato externo, como o que nós temos agora de um fato vindo de uma pandemia. Então, me parece que nesses casos de uma desestabilização sistêmica profunda, grave, o Estado tem um dever de atuação. Mas é um dever de atuação no sentido de proteção dos vulneráveis, ou seja, no aspecto social, e de um auxílio forte também para a atividade econômica, para a atividade empresarial, buscando a retomada do equilíbrio. E a partir daí, a partir da retomada do equilíbrio, a sua retração do ambiente econômico, ou seja, uma atuação simplesmente para manter o ambiente econômico funcionando no seu máximo, né? Eu temo, o meu temor é que no pós-pandemia nós tenhamos mais Estado ainda, o que vai significar menos eficiência, menos desenvolvimento, menos liberdade e por aí vai. Mas eu não quero ser também totalmente pessimista, né? A gente tem que acreditar em alguma coisa. Vamos tomar a Deus que a gente encontre uma outra saída, que Deus nos ilumine de alguma forma aí nesse pós-pandemia. E só para finalizar, eu queria agradecer muito a participação. Esse é um ambiente aqui da nossa universidade que a gente consegue se encontrar os alunos, e falar um pouco desses temas. Quero agradecer muito o convite da professora Maria Cláudia, a intervenção do professor Dresch, a participação do professor Buchain, de todos os demais colegas. Muito, muito obrigado. Professor Buchain, por favor. Sim, eu vejo o ambiente pós-pandemia muito mais vinculado a uma desestabilização nos contratos, nos negócios jurídicos das empresas, do que qualquer outra coisa, né? Porque nós estamos vivendo um ambiente de grande prejuízo, e esses grandes prejuízos, eles não são só de um lado da relação contratual. Todos os lados estão sofrendo esse prejuízo. De maneira que uma eventual demanda por revisões contratuais, ela vai ter uma decisão bastante difícil, porque não se trata de variação na prestação de uma das partes, e sim na falta de atividade econômica para todas as partes. Eu vejo que o Estado deveria, então, intervir nessa área. Existe, sim, o projeto de lei do senador Anastasia, que pretende regulamentar uma série de relações jurídicas dentro do âmbito da Covid, né, da pandemia. Relações jurídicas de ordem locatícia, contratos agrários e mais alguma coisa, né, pontualmente destinada a ser regrada por essa nova lei.
aparentemente já foi aprovada pelo Senado e segue para sanção. Nós temos aí um paliativo. Né? Essa regulamentação poderá servir para algumas relações contratuais, mas uma grande maioria delas estarão fora desse âmbito da legislação. O que vai tumultuar muito a atividade do judiciário com ações de revisão, ou de indenização, ou de rescisão contratual. Por outro lado, especificamente sobre o tema que me tocou falar, eu entendo que é muito importante, sim, a regulamentação da desconsideração da personalidade jurídica, né? Porque é uma forma de coibir os abusos. O que nós não podemos permitir é que haja um abuso por parte do aplicador da lei da teoria contra o abuso. Né? Porque da forma como ela vem sendo usada, indiscriminadamente e sem qualquer fundamentação jurídica, não é admissível. Eu espero que essa nova regulamentação dada à matéria, tanto pela Lei da Liberdade Econômica, quanto o procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil, venham a aumentar o nível de segurança jurídica em relação a esse instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que deve sim ser aplicado, mas bem aplicado, não indistintamente aplicado. Tá? Então, com essas palavras, eu agradeço muito aqui o convite que me foi feito e me sinto muito honrado de participar dessa webinar, dessas conversas na quarentena. Agradeço a todos. Muito obrigado, professor Buchaim. E com isso eu gostaria de finalizar agradecendo a todos os presentes e lembrando, né, que essa é uma iniciativa dos professores da Faculdade de Direito da URGS e na próxima quinta-feira nós temos mais um Conversas na Quarentena, nessa oportunidade tratando da Covid-19 e o direito internacional. Nós teremos como debatedores o professor Fábio Morosini e a professora Marta Gimenez. Vocês todos estão convidados para o próximo e para seguir conosco nessas conversas na quarentena. Muito obrigado, professor Caram, muito obrigado, professor Buchaim, e a todos que estiveram conosco. Um grande abraço, boa noite, cuide-se. Obrigado, abraço.